A última corrida. Carlos era um taxista experiente em Joinville, conhecia cada rua, cada atalho, e cada bairro da cidade. Ele havia visto de tudo em suas noites de trabalho, mas nada o prepararia para o que estava prestes a encontrar. Era uma noite chuvosa e fria, o tipo de noite que tornava as ruas desertas e sombrias. Carlos estava ansioso para terminar seu turno e voltar para casa. Quando o relógio do carro marcou meia-noite, ele decidiu pegar uma última corrida antes de encerrar. Recebeu uma chamada para uma área mais afastada da cidade, um bairro antigo cercado por árvores altas e ruas mal iluminadas. Ao chegar ao local, notou uma figura parada na beira da calçada, coberta por um longo casaco e chapéu que escondia seu rosto. O passageiro entrou no carro sem dizer uma palavra. Carlos, tentando ser profissional, perguntou o destino, mas a única resposta foi um murmúrio baixo indicando uma direção vaga. Algo na presença do passageiro fez os pelos da nuca de Carlos se arrepiarem, mas ele decidiu ignorar a sensação e começou a dirigir. Enquanto percorriam as ruas escuras e desertas, Carlos sentia um desconforto crescente. Olhava pelo retrovisor e via apenas a silhueta do passageiro, imóvel e sinistra. A chuva batia forte no para-brisa, criando uma sinfonia inquietante. Em determinado momento, o passageiro finalmente falou, com uma voz rouca e profunda que ecoou no silêncio do carro: "Pare aqui." Carlos freou o táxi em uma rua deserta, cercada por árvores que balançavam ao vento. O passageiro saiu do carro, e Carlos observou enquanto ele se afastava, desaparecendo na escuridão. Sentindo um alívio momentâneo, Carlos preparava-se para dar a volta e voltar para a cidade quando notou algo estranho no retrovisor. Uma figura estava se movendo rapidamente em sua direção. A princípio, pensou ser o passageiro retornando, mas conforme a figura se aproximava, percebeu que não era humana. A criatura era alta e magra, com membros desproporcionais e olhos brilhantes que refletiam a luz dos faróis do táxi. A pele era pálida e coberta de veias escuras, e um som gutural saía de sua boca aberta em um grito silencioso. Carlos, paralisado pelo medo, tentou dar partida no carro, mas o motor não respondia. A criatura se aproximou, e ele pôde ver seus dentes afiados e garras longas que arranhavam a lataria do carro. Desesperado, Carlos tentou abrir a porta, mas estava trancada. A criatura subitamente desapareceu, e Carlos olhou ao redor freneticamente. O silêncio era ensurdecedor. Quando finalmente conseguiu dar partida no carro, acelerou de volta para a cidade sem olhar para trás. Chegou em casa tremendo, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Contou a história para poucos amigos e colegas de trabalho, mas ninguém acreditou nele, atribuindo a experiência à exaustão e ao estresse. Desde aquela noite, Carlos nunca mais aceitou corridas para áreas afastadas. O medo daquela criatura, da sensação de ser observado por algo inumano, nunca o deixou. E, sempre que ouvia a chuva batendo no para-brisa do carro, lembrava-se da noite em que enfrentou o terror verdadeiro nas ruas escuras de Joinville. A vigília sombria. Marcos era um vigilante experiente, conhecido por sua coragem e determinação. Ele havia aceitado um novo trabalho em uma construção de um edifício em Navegantes, uma cidade conhecida por suas praias tranquilas e atmosfera pacífica. O edifício em construção era imponente, com vários andares já concluídos, mas ainda longe de estar pronto para habitação. Naquela noite, como em tantas outras, Marcos chegou para seu turno às 22 horas. O local estava escuro e silencioso, exceto pelos sons ocasionais de metal rangendo e vento assobiando entre as estruturas inacabadas. Ele começou sua ronda, verificando os perímetros e assegurando-se de que todas as entradas estivessem trancadas. Por volta da meia-noite, sentou-se em sua cabine para um breve descanso, sentindo-se relaxado. No entanto, a paz foi interrompida por um som estranho vindo dos andares superiores. Parecia o som de passos pesados e arrastados, algo incomum para aquele horário e local. Intrigado e um pouco apreensivo, Marcos pegou sua lanterna e começou a subir as escadas, decidindo investigar. Conforme subia, o som ficava mais alto e mais perturbador. Quando chegou ao quinto andar, os passos cessaram abruptamente, deixando o ambiente mergulhado em um silêncio desconcertante.
Ao iluminar o corredor com sua lanterna, viu sombras se movendo nas paredes, como se figuras estivessem caminhando, mas não havia ninguém lá. Sentiu um arrepio subir pela espinha, mas decidiu continuar. Verificou sala por sala, encontrando apenas a escuridão e o eco de seus próprios passos. Quando chegou ao 8º andar, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Um cheiro forte de mofo e algo indescritivelmente podre preenchia o ar. Ele ouviu um sussurro baixo e constante, como uma melodia macabra cantada por vozes invisíveis. O som parecia vir de um dos quartos no final do corredor. Marcos avançou lentamente, sentindo uma crescente sensação de pavor. Ao iluminar o quarto, viu algo que fez seu coração parar. No centro do cômodo, havia uma figura esquelética, pálida, com olhos vazios e brilhantes, vestida com roupas antigas e esfarrapadas. A figura estava de costas para ele, balançando-se para frente e para trás, murmurando palavras incompreensíveis. De repente, a figura parou de se mover e virou-se lentamente para encará-lo. O rosto era uma máscara de dor e desespero, com a boca aberta em um grito silencioso. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando o quarto vazio e o ar gelado. Marcos recuou, aterrorizado, tropeçando em sua própria respiração pesada. Decidiu que era hora de sair dali, mas ao descer as escadas, começou a ouvir risadas infantis e passos correndo ao seu redor. As risadas eram distorcidas, soando mais como gritos de agonia do que alegria. Quando alcançou o 1º andar, o pavor atingiu seu auge. No hall de entrada, ele viu várias figuras de crianças, todas pálidas e espectrais, olhando fixamente para ele. Suas expressões eram vazias, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Marcos tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. Uma das crianças, uma menina com longos cabelos negros, deu um passo à frente e estendeu a mão. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com uma voz que parecia ecoar no fundo da mente de Marcos. Finalmente, ele conseguiu se mover e correu para fora do edifício, deixando para trás sua lanterna e qualquer resquício de coragem que pudesse ter tido. Entrou em seu carro e dirigiu para longe, sem olhar para trás, sentindo-se perseguido por aqueles olhos brilhantes. No dia seguinte, Marcos pediu demissão e se recusou a falar sobre o que havia acontecido. A construção do edifício continuou, mas a história do vigilante que viu fantasmas se espalhou entre os trabalhadores, deixando um clima de inquietação no local. Marcos nunca mais voltou a Navegantes e evitava falar sobre aquela noite. O que ele havia visto e ouvido era um mistério que preferia esquecer, mas sabia que a escuridão e os sussurros das sombras o perseguiriam para sempre. A entrega na rua sem saída. João trabalhava como entregador de lanches na cidade de Biguaçu. As noites de trabalho eram longas, mas ele gostava da sensação de liberdade que as ruas vazias proporcionavam. Uma noite, perto do fim de seu turno, recebeu um pedido para uma entrega em uma rua sem saída, em um bairro afastado da cidade. Ele pegou o lanche no restaurante e partiu em direção ao endereço. A rua era estreita e mal iluminada, com casas antigas e árvores altas que lançavam sombras assustadoras sob a luz da lua. João não se sentia à vontade naquele lugar, mas decidiu que seria rápido. Ao chegar ao final da rua, encontrou a casa indicada. Era uma construção antiga, com janelas grandes e cobertas por cortinas pesadas. A porta da frente estava entreaberta, mas a casa parecia deserta. Com o lanche na mão, João hesitou por um momento antes de sair do carro e caminhar até a porta. Ele bateu suavemente, mas ninguém respondeu. Empurrou a porta lentamente e chamou: "Entrega de lanche". Sem resposta. O interior da casa estava escuro e silencioso, e uma sensação de desconforto tomou conta de João. Decidiu deixar o lanche na entrada e voltar para o carro. Quando estava prestes a se virar, ouviu um sussurro vindo do interior da casa: "Por favor, entre". A voz era fraca e trêmula, mas claramente de uma mulher. João, contra o seu bom senso, decidiu entrar. A curiosidade e a preocupação superaram o medo momentâneo. O corredor estava mal iluminado,
com quadros antigos pendurados nas paredes, retratando rostos sérios e olhar penetrante. Seguiu o som da voz até uma sala de estar. No canto, sentado em uma poltrona, estava uma mulher pálida e magra, com cabelos longos e desgrenhados. Seus olhos eram profundos e vazios, fixos em João. "Você trouxe o lanche?" perguntou ela, em um tom que parecia ecoar pelo cômodo. João assentiu, estendendo o pacote. Ela não se moveu para pegá-lo. "Deixe na mesa", ela sussurrou. Ele obedeceu, colocando o lanche na mesa ao lado da poltrona. Quando se virou para sair, sentiu um arrepio subir pela espinha. A mulher se levantou, seus movimentos eram lentos e estranhamente desconectados. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com um tom que era ao mesmo tempo um aviso e uma ameaça. João tentou manter a calma, mas o pânico estava tomando conta. Começou a andar em direção à saída, mas percebeu que a porta pela qual havia entrado estava agora fechada. O ar ao redor dele ficou pesado, e ele ouviu sussurros indistintos vindos de todas as direções. A mulher se aproximou lentamente, seus olhos fixos nele. "Eles não gostam de visitantes", murmurou. "Eles?", perguntou João, a voz trêmula. Nesse momento, as sombras na sala começaram a se mover, tomando formas humanas. Eram figuras escuras e indistintas, com olhos brilhantes que pareciam observar cada movimento dele. Sem pensar, João correu para a porta, lutando para abri-la. Sentiu mãos frias e invisíveis agarrando-o, puxando-o de volta. Com um esforço desesperado, conseguiu abrir a porta e se lançar para fora. Correu para o carro, ligou o motor e acelerou para longe, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, ainda tremendo, tentou contar a história para seus colegas de trabalho, mas ninguém acreditou nele. Diziam que era apenas a imaginação de uma mente cansada, mas João sabia o que havia visto. Nunca mais aceitou entregas naquela rua sem saída. A lembrança da mulher pálida e das sombras inquietas o assombrava todas as noites. Sempre que passava por uma casa antiga e mal iluminada, lembrava-se do terror que enfrentou na noite em que entregou um lanche em uma rua sem saída na cidade de Biguaçu.